Defesa Caro-Kann, variante cavalo F6. E4, C6, entramos na defesa Caro-Kann. D4, D5, cavalo D2, D toma E4, cavalo toma E4. E agora, no lugar de bispo F5, as negras optam por cavalo F6 direto, antes de cavalo D7, permitindo que as brancas dobrem os peões. Aqui nós vamos seguir uma partida que Karpov, que era um especialista da Caro-Kann, mas agora com as brancas, contra o Larsen, em Tilburg, 1979. As brancas podem trocar o cavalo e as negras têm duas opções: E toma F6, em que muitos grandes mestres jogam acreditando que não há como aproveitar a ligeira vantagem da maioria de peões na ala da dama, e alguns jogam G toma F6. Essa é uma continuação que envolve um esqueminha muito desagradável em partida entre jogadores pouco experientes. Depois de cavalo F3, os jogadores continuam bispo C4 e roque pequeno, o que permite que as negras façam um ataque na ala do rei, normalmente com planos de roque grande e dama torre G8 pressionando a coluna, bispo G4 atuando numa cravada bem desagradável. Mas para combater esse esquema, por exemplo, as brancas podem simplesmente jogar um padrão com G3, por exemplo, assim, para colocar o bispo em G2 e minimizar os efeitos da coluna aberta, com planos de pressão na ala da dama. Aqui nós vamos ver o lance cavalo G3, que é interessante, evita toda essa estratégia negra. E na partida Larsen jogou G6. É muito comum aqui também H5 para H4 e já explorar o passeio do cavalo branco, obrigando a mover mais uma vez. Mas normalmente as brancas jogam H4 aqui e continuam o jogo de desenvolvimento. Depois de G6, cavalo F3, bispo G7, seguiu um desenvolvimento normal aqui, bispo E2, roque, roque, dama B6, B3, bispo G4, bispo B2, o Karpov desenvolveu de forma tranquila, A5, A4, cavalo de BD7, H3, agora pega o par de bispo depois de bispo toma F3, bispo toma F3, torre de AD8, dama E2, torre de F8, torre de F1. As brancas estão com as peças bem colocadas, mas as negras também. Mas se repararmos, as negras não têm um plano muito claro de onde colocar as peças, né? Tem que usar uma criatividade aí. Talvez os lances com ideia de bloqueio de D5 sejam os melhores, mas não é muito lógico perder um tempo com a dama para depois seguir com um plano tipo cavalo B6, cavalo D5. O Larsen jogou cavalo F8 e a posição parece que não tem a mínima chance de explorar. As peças negras estão firmemente colocadas defensivamente. Depois de dama C4, uma casa que a dama pode ficar ativa e ainda pressionar F7, cavalo E6, pronto, o negro está montado numa defesa fortíssima. O Karpov jogou um lance brilhante aqui. Torre toma E6 entrega a qualidade, e depois de F toma E6, dama toma E6, cheque, a coluna E fica muito debilitada, em especial as casas E5 e E6, e as negras ficam com o peão débil em E7, que compensa muito a qualidade sacrificada. Depois de rei H8, torre E1 pressionando na coluna citada, dama B4, H4, o rei negro agora não está tão seguro como antes do sacrifício de qualidade. Karpov quer quebrar a estrutura para ter chance de ataque. Dama D6, dama H3, as brancas não desejam trocas de damas, estão com material a menos. E6, H5, G toma H5, troca do peão, a ala do rei agora está toda quebrada. Torre E5, olha como explora a casa estrategicamente importante.
Muito bonito ao lance. Pressiona a ala do rei, a ala da dama. Torre E7. Dama H4, ativando a dama depois que evitou as trocas. Torre F8. E agora, simples torre A5 mantinha uma grande vantagem. Karpov resolveu recuperar o peão direto, ficando de novo com o peão a mais pela qualidade. Mas o Larsen conseguiu um jogo ativo depois de cavalo toma H5, torre toma H5, bispo F6, dama E4, torre D8. E as negras conseguiram uma boa atividade. Torre toma A5, bispo toma D4, bispo C1. O grip central do Karpov acabou e a posição é equilibrada. Um pouco mais confortável ainda para as brancas, porque é mais fácil atacar o rei das negras do que o rei branco. Equilibrada dinamicamente, né, que a posição está bem desequilibrada estruturalmente, né, os peões totalmente fora de equilíbrio, fora de simetria, e o material também, né, qualidade. Torre F7, torre H5, bispo F6, bispo E3, bispo D4, tentando acabar com a parte de bispo, bispo G5, torre G8, rei F1, eliminando truques na coluna G, C5, bispo C1, dama A6 cheque, rei G1, D4, bispo F4, B toma 4, bispo E5 cheque. Agora Karpov troca o bispo para aliviar a pressão contra o roque. Bispo toma E5, dama toma E5 cheque, torre de G, G7, torre G5. Aqui vem um grave erro do Larsen, que provavelmente estava com a seta caindo superioridade de tempo, lembrando que nessa época não existia acréscimo. Tinha que jogar dama B6, defendendo o cheque em B8, e depois de B toma 4 o jogo seguiria igual. Mas depois de A toma B3, dama B8 cheque ganha imediatamente, não há como evitar o mate.